Olá, boa noite a todos. Vamos iniciar nossa live hoje de capítulo 11. Eu ia falar, antes de começar a gravar, eu comecei a gravar para explicar do mapa aqui que a gente tem. Como vocês estão vendo, hoje a gente está muito elegante, nós estamos com o mapa. Eu tentei capturar no Google, gente, o mapa do capítulo específico que a gente está usando. Mas, em português, muito difícil de achar. Então, o que que acontece? Grazi mandou. Então, o que que acontece? Eu peguei um que tá mostrando assim, continua mostrando, né? O que a gente viu desde ontem, as cidades ao redor, tudo mais, mas ele pode não ser perfeitamente correto como, não correto, mas linkado com o que a gente está lendo. Então, eu peguei um outro, que é o que está atrás desse, que são de fato os juízes. Então, aqui vocês vão ver, tô lá, né? Vocês vão ver Sansão, Sangar, Eude, Jefté, que a gente vai ler hoje, que começa aqui, ó. Jefté se torna juiz de Israel. Jefté, Jair, que nós lemos ontem. Então, aqui tem os nomes dos juízes e as suas respectivas áreas específicas. Porém, ele não abrange tanto os nomes dos lugares, como aqui, por exemplo, que você sabe qual, aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. David, Jesus, né? Damasco. Aqui, por exemplo, não tem o nome das tribos, né, de Israel. Aqui tem só as cidades onde eles ficaram mesmo. Aí, um outro mapa que eu peguei também, que é o de trás, são os juízes com as tribos, Benjamim, Ruben, mas ele tá eu acho que é inglês ou é espanhol, porque foi uma mistureba, foi tanto mapa que eu vi, que eu acho que esse aqui, deixa eu ver. Acho que esse aqui tá em inglês mesmo. Benjamin Gad, eu acho que esse é em inglês. E tá com os nomes dos juízes aqui, porém, são diferentes. Por exemplo, Jefté é esse aqui. Então, eu não sei o que que vocês preferem. Se esse aqui, que está com os nomes das tribos, né? Isacar, Naphtali, todos esses, mas em português, mas em inglês, ou se vocês preferem esses aqui com o nome dos juízes especificamente, mas também não, é, como é que fala? Não focando nas tribos especificamente. Tá? Então, vai por vocês aí e que vocês escreverem aqui no chatzinho, a gente escolhe. Então, aqui a gente tem um com os juízes de Israel, para vocês linkarem com a leitura. Aqui tem o nome e as tribos de Israel. E aqui tem um mapa aleatório. Que não é bem aleatório, porque isso aqui vai falar sobre as batalhas, os limites e as conquistas. Então, aqui a gente sabe onde foi a conquista de Israel, aqui a gente sabe onde são as batalhas que eles vão passar e tudo mais, mas eu acho que esse realmente pode tirar. Isso aqui não é muito interessante, não. Então, a gente tem dois mapas. Os nomes nos dois lados, porém, um em português sem ter as tribos e o outro todo em inglês, mas com as tribos. Então, vocês votem aí. Estou seguindo o mapa da minha Bíblia. Ah, ótimo. Lécia está seguindo com o mapa da Bíblia dela, então ela tá certa lá. Gosto das tribos. Tá. Então vamos deixar com os das tribos mesmo, então. Que a Lécia já está com um e também já foi comentado aqui que gosta das tribos. E é melhor com as tribos também para a gente poder entender onde é que eles vão estar mais ou menos. Então, os nomes mudam, né? Por isso que eu tenho muita dificuldade, às vezes, em saber como é que fala o nome em português, o nome deles, especificamente em português, porque eu aprendi absolutamente tudo em inglês. Então, para mim é mais difícil de traduzir. Mas a gente sabe que Jefté, eu sei que Jefté é esse aqui. Então, fiquem focados nesse aqui. E aqui tem Gade, Ruben, Benjamim, não é tão diferente, né? Moabe, Edom, Amon dos Amonitas, né? Aqui são os Filístia, que é de onde Sansão de fato veio. Eu não sei por que Sansão está escrito aqui especificamente, preciso ver depois. É, enfim, é isso, tá? Então, só para que vocês não se percam muito, pelo menos a gente tem aqui os juízes com as tribos, tá? Então, deixa eu pôr os dois aqui e começar. Então, vamos fazer nossa oração. Aliás, eu acho que eu tinha um outro mapa aqui, peraí. Não, não desfoquem, só um minuto. Ver se eu consigo, peraí. Juízes 11.
Não vou ter, gente. Não sei. Vamos usar esse mapa aqui mesmo, tá? Vamos lá. Então, acho que tem tudo específico, tá bom pra gente poder coisar. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa oração pra gente não se perder. É... Daniel. Ai, eu não sei se estou muito segura com esse mapa. Ah, não, gente, Sansão tá certo. Sansão tá em Dan aqui. Sansão é da tribo de Dan, que ele vai ter uma grande luta, uma batalha com os filisteus, né? Ele ganha a batalha com os filisteus, tudo. Ele luta com os filisteus. Sansão tá certo, então esse mapa tá correto. Vamos lá, fazer nossa oração aqui. Senhor, obrigada por esse momento de hoje, que nós estamos aqui reunidos para a honra e a glória do seu nome. Obrigada porque o Senhor nos guia em todos os momentos. O Senhor causa no nosso coração um sentimento que não é fluido, um sentimento que não é leve quando algo não vem de ti. E é nesse início de oração que eu peço para que o Senhor sonde e olhe a todos nós e aos nossos corações e pedidos e desejos, porque nós temos a vontade, os desejos, né, tudo em nosso coração, e a gente se une em comunhão para que o Senhor possa considerar cada um deles. Mas nós sabemos que a sua vontade é muito melhor e maior do que a nossa, para nossa própria vida. Então, que nessa live de hoje, que aplicando ela todos os dias, a gente possa ouvir mais a tua voz, a gente possa eh, nos comunicar e ter a nossa comunhão com o Espírito Santo, nos guiando nos caminhos que são os corretos, nos caminhos que são aqueles que o Senhor nos chama, nas portas abertas que o Senhor abre, ninguém tem o poder de fechar. Que a gente possa ouvir a tua palavra, a tua voz, nos guiando, nos dando a certeza das coisas que são feitas, que são dos céus, que vêm de ti, contra as coisas que não são e que tentam nos enganar. Então, que a gente não caia nas tentações, que a gente esteja forte na tua palavra, a gente esteja forte na tua essência, a gente esteja forte no teu espírito que habita em todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, crendo que o Senhor que o enviou. Então, obrigada, meu Deus. Obrigada por esse momento. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos trouxe até aqui hoje. O Senhor nos deu vida, saúde, ar para respirar. E muitas das vezes, coisas que a gente acha que é pequena, a gente esquece de agradecer. Então, obrigada por todas as coisas que nós também esquecemos de agradecer. Obrigada porque o Senhor sabe do nosso caráter, o Senhor sabe dos nossos princípios, do nosso coração, da nossa essência, e que a gente seja sempre assim, Senhor, unidos como igreja, para que a gente possa servir a Ti da forma com que o Senhor nos escolheu, cada um da sua forma e cada um em seu lugar. Obrigada, obrigada, obrigada por esse momento, que o Senhor nos guie, que o Espírito Santo possa nos dar uma boa live, traduzir e ler para nós essa live de hoje na Sua palavra, que o Senhor me use como canal para isso e que as palavras corretas estejam na minha boca, nos meus lábios e na de todos nós, para que todos nós possamos viver, servir, amar, seguir os teus mandamentos, conforme todos aqueles que creem em ti vivem. Que a gente possa obedecer, que a gente possa ter um relacionamento saudável com a obediência, que a gente possa entender, meu Deus, que largar mão daquilo que nós achamos que é confortável, que é seguro, que é o correto para nós, não necessariamente a te obedecer. Então, que possamos estar sempre conectados à obediência do teu nome, da tua palavra, para a honra e a glória do seu nome. Amém? Que a gente possa ter uma boa live, protegida de todos os males, protegida de todos os ataques espirituais e que os seus anjos possam estar sempre nos protegendo. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, então. Capítulo 11. Peraí, poderia ser aquele mapa que mostra as cidades e os povos. Eu não entendi se essa mensagem foi mais antiga ou se foi agora. Grazi, me disse, porque a gente já escolheu o mapa, eu não sei qual foi, qual que você está falando. Eu acho que eu fechei o outro já. Escreve que eu vou ver aqui. Então, a gente vai iniciar hoje capítulo 11.
É que essa história do mapa aqui, eu não sei se tá certo mesmo, porque eu olhei Sansão aqui, meu cérebro deu um nó. Falei, mas Sansão é da Filístia, não, Sansão é da tribo de Dan. Mas é porque ele vai, ele vai lutar com os filisteus. Eu fiquei, o que que tá acontecendo? Mas esse mapa não tá errado. Eu queria entender o que que. Ah, tá, entendi, era antigo. Ah, então tá bom, mensagem antiga. Então tá, vamos lá então. Acertamos o mapa, é isso mesmo. Jefté era um guerreiro corajoso. Era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos. E quando esses meio-irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: Você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em um pouco tempo, passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época, tinha um mapa que tinha Tobi, não é esse não. Mas o outro mapa que estava aqui era com Tobi, mas acho que eu já fechei ele. Eu fechei, tudo bem. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Peraí, contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté na terra de Tobi. Venha e seja nosso comandante, disseram. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté lhes disse: Não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Porque precisamos de você, responderam os líderes. Se você nos acompanhar na batalha contra os amonitas, nós proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefté lhes disse: Quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória, que, né, você já vê aqui que ele tem o Senhor como maior, né, do que ele. Ele vê que tem a soberania de Deus ali. Então, e o Senhor me der a vitória, porque não é somente eu chegar lá e lutar, sobre os amonitas, eu governarei todo o povo? E os líderes de Gileade responderam: O Senhor é a nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo o fez governante e comandante do exército. Em Mispá, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Jefté enviou mensageiros ao rei de Amon para perguntar: Por que você saiu para guerrear contra a minha terra? E o rei de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: Quando saíram do Egito, os israelitas roubaram minhas terras, desde o rio Arnon até o rio Jaboque e até o Jordão. Agora, devolva-nos pacificamente esse território. Jefté, então, enviou a seguinte mensagem ao rei Amonita. Assim diz Jefté: Israel não roubou terra alguma de Moabe, nem de Amon. Quando o povo de Israel veio do Egito e chegou a Cádiz, depois de atravessar o Mar Vermelho, enviou mensageiro ao rei de Edom e pediu: Deixe-nos passar por sua terra. Olha só como ele sabe da história que a gente já leu lá atrás, né? Deixe-nos passar por sua terra. Contudo, seu pedido foi negado. Então fizeram o mesmo pedido ao rei de Moabe. Aqui, vocês estão vendo aqui, né? Eles estão passando por aqui, eles estão, nesse momento, chegando na parte de Moabe. Pedido ao rei de Moabe, mas ele também não os deixou passar. Por isso, o povo de Israel ficou em Cádiz. Depois, passaram pelo deserto, contornando Edom e Moabe. Peraí, contornando, por isso que eu highlight aqui, porque eu sempre perco. Então, fizeram o mesmo pedido depois passaram pelo deserto, contornando Edom e Moabe, acompanharam a divisa de Moabe a leste e acamparam do outro lado do rio Arnon. Em momento algum, atravessaram o Arnon para entrar em Moabe, pois Arnon era a divisa
de Moabe. Então, Arnon é aqui, não os amonitas. Amonitas são aqui, tá vendo? Com mapa em inglês e em português minha cabeça não funciona. Aqui, os Armons e aqui Moabe, eles passaram por todo o caminho aqui, porque Moabe era a divisa. Então, Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e pediu a eles: deixe-nos passar por sua terra para chegarmos ao nosso destino. O rei Seom, porém, não confiava em Israel o suficiente para deixar o povo passar pelo seu território. Em vez disso, mobilizou todo o seu exército em Jaza e atacou Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, entregou o rei Seom nas mãos de seu povo, que derrotou os amorreus. Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus que viviam naquela região, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e a entregou a Israel. Por que então haveríamos de devolvê-la? Fique com o que seu Deus Camus lhe der, e nós ficaremos com o que o Senhor, nosso Deus, nos der. Acaso você é melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ele tentou disputar esse território com Israel? Entrou em guerra contra os israelitas? Israel vive aqui há 300 anos. Habita em Esbom e nos povoados ao redor, até Aroer e os seus povoados, e todas as cidades às margens do rio Arnon. Por que até agora vocês não fizeram esforço algum para reaver esse território? Portanto, não pequei contra você, pelo contrário, você fez mal ao me atacar. Que o Senhor, o juiz, decida hoje qual de nós está certo, Israel ou Amon. Mas o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispai em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté, né? Não o Espírito do Senhor. Jefté fez um voto ao Senhor. Se entregar, a gente já falou aqui sobre a diferença de um voto e de uma promessa. Ninguém quer quebrar um voto com Deus. Ninguém queira quebrar um voto com Deus, né? Qualquer voto que você faça perante o Senhor, não quebre. A gente já viu na palavra de Deus, né? Quantas pessoas pouquíssimas pessoas fazem votos com o Senhor, né? Então, é o que Deus fala, que seja o sim, o seu não, porque nada do que a gente jurar, prometer, nada nos pertence. Então, que a gente possa ser firmes e convictos na nossa palavra, que a gente honre com a nossa palavra, sendo sim e sendo não, ponto. Né? Essa coisa de você jura, você isso, aquilo, seja o seu sim, sim, o seu não, não, e que seu caráter esteja lapidado nos princípios do Senhor, para que, obviamente, você cumpra a sua palavra e que seja verdadeiro aquilo que você está dizendo, né? Então, Jefté, nesse momento, ele fez um voto com o Senhor e disse: se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa quando regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Jefté saiu com seu exército para combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroer até os arredores de Minite, chegando até Abel-Queramim, e assim os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as próprias roupas e gritou: ah, minha filha, você acabou comigo. Trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela disse: pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu. Pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem.
Então, veja bem, antes da gente coisar aqui, né? Ele fez uma promessa a Deus e Deus não pede para ninguém fazer a promessa, um pacto com Deus, né? Um voto com Deus, e Deus não pede para ninguém fazer voto com ele, né? O que ele entregou não é o que Deus pediu, porque Deus não pediu absolutamente nada. Deus ia dar a vitória para Israel especificamente, porque Deus tem um propósito para Israel. Ninguém pode entrar no caminho de Deus. Ah, peraí. Então o Senhor vai fazer, o Senhor, eu vou parar os seus planos aqui, porque o Senhor não vai ganhar essa terra aqui, tá? Não vai ganhar essa batalha. Os egípcios, né? Eles querem a terra de volta. O povo quer a terra de volta. O Senhor não está não tá pedindo nada, mas eu quero entregar alguma coisa. Deus não falou em nenhum momento aqui você viu Deus dizendo sim, eu quero a sua filha, não, não quero a sua filha. Primeiro que qualquer tipo de oferta e holocausto, né, para Deus, todos os animais que tinha sido dado eram machos, né? Eram exatamente machos. Quando Deus fala com Abraão para ele poder levar seu filho, né? Quando para ele levar o seu filho Isaque para o holocausto, não é holocausto, né? Para oferta, levar ele no topo do monte e ofertar ele ali, o próprio Deus para. Próprio Deus para. Deus não permite isso, porque sacrifício humano nunca foi aceito por Deus. Isso a gente já viu em Deuteronômio, isso a gente sabe pela Bíblia inteira, a gente sabe por tudo que. Então, Deus não pediu para ele fazer isso, né? E Deus ia dar a vitória aos israelitas, porque é plano dele, tudo dele. Agora, se ele tivesse dito, Senhor, eu darei o meu pasto, meu rebanho, o que ele quisesse entregar, seria da vontade de Deus entregar ou não entregar. Deus não fica assim, olha, você está pedindo errado? Olha, você. Não, Deus não faz isso. Ele fez um pacto, e pacto Deus não pede para ninguém fazer. Então ele foi lá e falou assim: eu vou fazer um pacto com o Senhor. A primeira pessoa que sair da porta da minha casa vai entrar como holocausto. Deus nunca recebeu um holocausto feminino. Então, Deus, em momento algum, tem nada a ver com ele ter feito isso. Para que as pessoas não, né, pensem, tipo, nossa, mas Deus então, recebeu o holocausto, mas até porque precisava ser, onde tinha que ser feito os holocaustos, né? Dentro do altar, no tabernáculo. Quem podia fazer? Os sacerdotes vindo de Arão, né? Então, não era simplesmente façam sacrifício. Deus, em momento algum, disse: vou aceitar porque eu quero. Deus nunca fez, nem ele próprio fez nenhum sacrifício humano, tirando Cristo, obviamente, porque ele é o Cordeiro, obviamente, né? Como o Cordeiro ele veio, obviamente. É, mas tirando isso, Deus não tem nada a ver com o voto que ele fez. Absolutamente nada a ver com o voto que ele fez. Então, isso ensina pra gente, primeiro. Aí está cumprindo a palavra com Deus, que é o correto. Independente de gerar dor para ele ou não, ele está ali cumprindo o que ele falou com Deus. Não faça um pacto se você não sabe como fazer um pacto, se você não sabe o que é o pacto, se você não sabe como fazer um pacto, se você não sabe se Deus vai aceitar para sua. Por quê? Porque você não sabe a consequência daquilo. Então, quando ele estava lá falando com Deus, ao invés dele ter sabedoria, ele estava cheio do Espírito Santo, ele podia ter usado a ele podia ter usado o Espírito Santo de Deus, porque isso funciona com a gente também. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós e nem sempre a gente alcança, nem sempre a gente clama pelo discernimento. Às vezes a gente faz escolhas completamente erradas, às vezes a gente tem vontades completamente que não deveriam. A gente às vezes tem. Então, uma coisa é ele ser responsável pelas atitudes e escolhas dele como homem. E outra coisa é ele andar completamente pelo Espírito Santo. A gente não viu aqui ele falando, Senhor, me encheu do Espírito, eu gostaria que o Senhor me desse a vitória de Israel sem eu precisar dar nada. Porque Deus, ele atende o pedido em relação ao povo de Israel, ele atende da forma com que ele, obviamente, acha, né, bem entender. Agora, era a única filha, ele não tinha nenhum outro filho, ou filha, né? Era filho único, filha única. Como é que vai acontecer com a próxima geração dele? Como é que vai acontecer, né? Então, ele fez algo erradíssimo, que era, primeiramente, colocar uma outra pessoa no pacto dele, né? E depois, obviamente, não ter consultado Deus. Então, cuidado com os pedidos que nós fazemos, com as promessas que nós fazemos, é melhor não fazer, né? Porque
palavra com Deus não volta atrás. E se você tiver que cumprir, você vai ter que cumprir aquilo que você fez, aquilo que você falou. Principalmente um pacto. Promessa a gente quebra o tempo inteiro, né? Quer dizer, glória a Deus, a gente faz. É bom que a gente tenha bastante tempo sem fazer promessa a Deus para a gente não quebre. Mas como ser humano especificamente, né? Se quebra a promessa com Deus. Agora, pacto, não é pacto a palavra correta, é um. Não quero falar a palavra pacto. Voto, obrigada. Voto. Então, não faça voto com Deus se você não quiser enfrentar de fato a consequência daquele ato, né? Que você está fazendo ali com Deus no voto. Então, é isso. Ele fez esse voto, a filha saiu, porque ela veio toda feliz, né, com o tamborim dela dançando, que isso é algo que a gente vê sempre acontecendo quando eles estão festejando, né? De muita alegria, com vitórias, normalmente. É, mas a responsabilidade ali não foi de Deus, não é de Deus, né? Só para que a gente entenda até chegar, obviamente, na parte do voto dele. Enfim, então só até aqui esclarecendo o que ele fez especificamente, o porquê ela está dizendo que ela vai chorar por 2 meses, porque ela vai morrer virgem, ela não vai ter, né, tudo isso e tudo mais na cabeça dela. Então, o foco aqui é, a obediência dele, porque de fato ele, né, tá entendendo que ele precisa cumprir o que ele falou com Deus, e também a gente aprendendo o que não fazer, o que não prometer, o que não entrar com voto, o que não fazer, porque Deus ele não vai dizer, olha, melhor você não fazer esse voto comigo, não. Deus não vai fazer isso, né? Ele não está pedindo voto nenhum seu, não está pedindo promessa nenhuma sua. Ele quer que você confie nele, com o seu sim, com o seu não. Ele quer que você confie na lealdade que ele tem, que ele vai escolher. Mesmo se você pedir para começar a chover carro na sua garagem, ele não vai dar a chuva de carro, né? Se você começar a pedir para chover morango do céu, ele não vai chover morango do céu. Quer dizer, se ele quiser, ele vai, ele é Deus, mas a gente crê que ele não vai fazer isso quando você pedir. Então, você pode pedir o que você quiser, né? Agora, quando você faz um voto e ele vai ser leal, ele vai te entregar aquilo que foi feito um voto com ele e você vai ter a consequência daquele voto também. Então, é pra gente pensar, ok? Pode ir, disse Jefté, ele falou para a filha, né? Pode ir chorar e passar esse luto, tudo mais, por esses 2 meses com as suas amigas. E deixou que ela se ausentasse por 2 meses, ela e suas amigas. E elas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito, e ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso, tornou-se costume em Israel as moças israelitas saírem por 4 dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefté de Gileade. Então, você vê, qualquer holocausto feito a Deus, tem um lugar para fazer, tem uma pessoa para fazer, tem um momento para fazer. Então, nada disso que ele fez aqui tem a ver com Deus. Em nenhum momento aqui a gente está vendo Deus, olha, vamos lá, vai lá e chama o sacerdote, pegue sua filha. Primeiro que Deus nunca nem aceitou nenhum tipo de sacrifício feminino, nenhum tipo de holocausto de fêmea, né? Então a gente sabe que Deus tem um modo operante, como a gente sempre fala, né? E isso aqui não tem absolutamente nada a ver com Deus, ok? Então vamos lá. Finalizamos hoje o capítulo 11. A gente volta com o capítulo 12 para uma regulação de Jesus amanhã, quinta-feira, já está finalizando mais uma semana. Eu não sei se vocês lidam bem com isso, esse fato, né? Mas já é quinta-feira, amanhã. Isso significa que já mais uma semana está partindo dos nossos olhos e está indo embora, né? Porém, eu creio que parece que a data específica está indo mais lenta, porque hoje é dia 3 ainda, então tá bom, 3. Mas dia da semana parece que está indo mais rápido, porque já é quinta-feira amanhã. Enfim, é isso, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo para vocês todos. Bom descanso para todo mundo, né? Primeiramente. E que amanhã a gente volta com capítulo 12 de Juízes, tá? Beijo, bom descanso para vocês.